Olá pessoal, com vocês aqui novamente, Renato Vocabello, diretamente do nosso centro cirúrgico aqui da Nato Vet Center. Bom, respondendo algumas perguntas no nosso chat lá, a gente fez uma enquete para saber o que as pessoas tinham mais dúvida. Provavelmente algum aluno fez uma pergunta interessante sobre extrusão discal, ou seja, a hérnia de disco em pacientes com hipotireoidismo. E qual a relação e qual a incidência? Bem, a pergunta foi boa, muito legal, mas é muito técnica, né? Uma pergunta que vai longe, assim, a gente pode discutir de forma profunda, principalmente falando que a gente vai aprofundar uma doença endócrina, né? Que é a tireoide. Todo mundo, acho que já ouviu falar da tireoide, mas a tireoide é uma glândula que produz vários hormônios e os sintomas de um hipotireoidismo, mais para vocês entenderem de uma forma um pouco mais branda, os sintomas de um hipotireoidismo tem diversos patamares dependendo da quantidade de hormônio que a tireoide disponibiliza para o organismo ou não, ou ausenta o organismo. Os nossos pets, os nossos cães que apresentam hipotireoidismo, normalmente eles apresentam sintomas clássicos como o pelo um pouco mais ralo, a obesidade, o cachorro fica um pouco mais apático, fica um pouco mais calmo, é aquele cachorro gordinho que vem com aquele pelo um pouco mais opaco, um pouquinho mais ralo, né? Ele tem aquela dificuldade em levantar e normalmente isso está relacionado a uma deficiência da preservação, da formação das fibras de colágeno, né? Então, se a gente for pensar em associar excesso de peso a uma deficiência na tensão do colágeno, ou seja, aquele colágeno está mais fraquinho, com certeza o disco entre as vértebras, né, que é onde a gente vai discutir o nosso problema da hérnia de disco, ele também vai se fragilizar, ele também vai se sobrecarregar. Então, pacientes com hipotireoidismo, eles têm uma predisposição um pouco maior. O que é predisposição? Eles podem desenvolver um problema discal um pouco maior do que os pacientes rígidos que não têm hipotireoidismo, porque vão ter sobrepeso, eles vão ter uma deficiência da fibra de colágeno e o disco intervertebral ele é um disco formado por fibras de colágeno com um núcleo pulposo. Quando a gente tem uma extrusão, essa fibra de colágeno, essa fibra que parece um elástico, ela rompe e esse material de dentro do disco, que é um núcleo, ele acaba extravasando para dentro ou do canal medular ou lateralizado ali ao canal medular, comprimindo a raiz nervosa. Isso a gente chama de hérnia de disco. Então, você tem um paciente com hipotireoidismo, toma cuidado, dê uma atenção maior para a coluna do seu pet, porque provavelmente ele vai desenvolver algum problema maior. Mas não quer dizer que todo paciente com hipotireoidismo vai ter um problema de coluna. Claro, o paciente com hipotireoidismo ele é mais calmo, é um paciente menos agitado, é um paciente que pula menos no sofá, é um paciente que tem uma vida um pouco mais tranquila. Então isso vai favorecer um pouco a ele não lesionar de forma tão grave a coluna, mas tome cuidado. Outro ponto importante, tem muito cão, principalmente os cães de grande porte, eles podem desenvolver uma lesão motora que se assemelha à hérnia de disco, mas na verdade está relacionado a um hipotireoidismo primário. E isso é um assunto longo, né? Existem vários trabalhos científicos sobre isso, mas é bom você saber que isso existe, porque muitas vezes você está achando que o seu paciente, o seu cão, ele tem uma hérnia de disco, mas na verdade ele pode ter um hipotireoidismo ainda não tão clássico. Então aquele cão grande que tem alguns sintomas não tão específicos, mas está apresentando ali tanto problema cervical como problema lombar, nada muito grave. Isso pode estar relacionado simplesmente ao hipotireoidismo. Tome cuidado, vale a investigação e vale procurar um veterinário especialista que conheça bastante sobre coluna. No caso aqui da clínica sou eu, me chama e eu vou atender o seu pet, porque esses casos precisam de uma visão especializada no assunto. Tome cuidado. Pessoal, sobre hérnia de disco, a gente poderia ficar horas falando, mas o assunto era só para correlacionar hipotireoidismo com extrusão discal. Espero que vocês tenham gostado da informação.
tomem cuidado. Se você estiver atendendo um paciente, alerte o seu tutor, né? Converse lá com o seu cliente, avise ele sobre as possibilidades de problema. E também, se você é um tutor que tem um cachorro com hipotireoidismo, tome cuidado também, entenda como funciona o problema do disco, né? A extrusão discal, para que você evite um problema mais grave no seu pet e traga a ele uma vida mais longa e próspera. Pessoal, um grande abraço, dê um joinha aí pra gente, compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos que assim que possível a gente volta com mais vídeos, com mais informação para vocês que estão gostando aí do nosso canal. E se você tiver alguma sugestão, põe aí nos comentários, que a gente vai ler os comentários e vai criar vídeos em cima dos comentários, das sugestões que vocês têm aqui para a nossa clínica. Grande abraço!